O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi notificado judicialmente por e-mail para responder ao processo movido pela plataforma Rumble e pela Trump Media nos Estados Unidos. Lá mesmo, a informação foi confirmada pelo advogado Martin De Luca, que representa as empresas. O assunto é destaque no site da CNN Brasil. O advogado indica que Moraes deve responder ao comunicado em até 21 dias. O documento também diz que, caso Moraes não apresente defesa, as empresas poderão solicitar o registro de revelia, mecanismo que permite a continuidade do processo sem participação da defesa. Procurado, o ministro Alexandre de Moraes ainda não se manifestou. O processo foi aberto em fevereiro no Tribunal Federal da Flórida, sob a acusação de que Moraes teria promovido censura ilegal contra discursos políticos de usuários alinhados à direita, como o influenciador Alan dos Santos. E o interessante disso, Yuri Pita, essa coisa da revelia, porque é justamente neste modelo que responde Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado, a um processo. Porque ele é quem está nos Estados Unidos, tem um processo aqui sobre, acho que é coação, né? Tentativa de interferência, coação da justiça. Aquele episódio todo do tarifaço. E ele está sendo representado pela Defensoria Pública porque justamente o caso segue a revelia. Mas Alexandre de Moraes ainda não se manifestou, então ainda não sabemos se ele vai, de fato, indicar um advogado para fazer a sua defesa ou se vai deixar o processo correr a revelia. É isso. Bom, já que estamos falando de questões que envolvem o STF, temos que ter Matheus Teixeira, como já sabido, contado aqui pela Larissa Rodrigues, está aqui em São Paulo. Matheus, como o Supremo Tribunal Federal lá em Brasília deve reagir a essa notificação de Alexandre de Moraes? Mais lá ainda, inventei uma palavra aqui, um neologismo, né? Mais lá ainda não existe, mas enfim, lá nos Estados Unidos, Matheus. Exato, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, todo mundo que nos assiste. Obrigado pela receptividade aqui em São Paulo. E é isso que o Supremo Tribunal Federal está discutindo na conclusão da Débora aí que ela falou. Deixa correr a revelia, indica um advogado para atuar nos Estados Unidos. O Supremo tem estudado qual o mecanismo jurídico adequado para tentar proteger o ministro Alexandre de Moraes. Tem mantido conversas frequentes com o Ministério da Justiça e com a Advocacia Geral da União, uma vez que são os órgãos que têm a responsabilidade pela cooperação jurídica internacional, ou seja, não pode o Supremo atuar perante outro país, a cooperação jurídica internacional é do governo federal, por isso que o presidente Edson Fachin e os outros ministros têm mantido essas conversas juntamente com integrantes do governo brasileiro para estudar qual é a reação institucional mais adequada para esse caso. Deixar correr a revelia pode ser uma opção, mas também pode encurtar uma decisão desfavorável ao ministro Alexandre de Moraes. Fato é que as duas empresas acusam o ministro de tomar decisões que acabaram praticando censura e promovendo a censura, inclusive no território americano, uma vez que é lá que estão sediadas as empresas das plataformas que estão no mundo todo, pedem para o ministro ser responsabilizado. Inicialmente tentaram notificar o ministro através de uma carta rogatória, que é o caminho jurídico entre os países, mas o Superior Tribunal de Justiça aqui do Brasil rejeitou a carta rogatória e, portanto, Alexandre de Moraes não foi notificado. Depois disso, havia uma expectativa sobre o que faria a Justiça dos Estados Unidos. E agora a Justiça determinou a notificação por e-mail, o que acaba forçando a notificação e destravando o andamento do processo. Por isso que o advogado, inclusive, publicou nas redes sociais, como a gente mostrou agora, e iniciou um prazo de 21 dias para o ministro Alexandre de Moraes se defender, afirmar que, na verdade, não promoveu nenhum tipo de censura. Mas o governo, juntamente com o Supremo, ainda estuda qual seria a melhor forma de se portar, porque é uma questão que pode, inclusive, descambar para um incidente diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Fato é que agora o Supremo está reunido constantemente para buscar essa saída, porque é um caso novo, um caso inédito para a justiça brasileira, uma vez que a lei da magistratura nacional, que regulamenta a atuação dos juízes aqui no Brasil, prevê que eles só podem ser incriminados ou responsabilizados caso eles incorram em fraude ou algum tipo de uma atuação dolosa, ou seja, que eles tenham intenção de prejudicar alguma parte do processo e protege as decisões judiciais, Não existe no Brasil o que eles chamam de crime de hermenêutica, que é o crime da forma como o magistrado interpreta
uma lei. Por isso mesmo que, no entendimento do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes não cometeu nenhum crime e, portanto, não poderia ser responsabilizado pelo judiciário de outro país. Mas fato é que lá está avançando o processo e o Supremo agora, junto com o governo, do Ministério da Justiça, tenta entender a melhor saída, como encontrar uma solução para evitar uma derrota contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Até o momento não está muito claro por se tratar justamente de uma questão inédita. Mas sim, há conversas frequentes entre o ministro da Justiça, sua equipe e os ministros do Supremo para encontrar mecanismos jurídicos que consigam evitar uma derrota e evitar até uma condenação do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, uma vez que é um processo movido por duas empresas com poder nos Estados Unidos, inclusive uma delas pertencente, ligada à família do presidente dos Estados Unidos, e o Supremo Tribunal Federal brasileiro está atento, achou que a negativa da carta rogatória pelo STJ já ajudaria a dar um respiro, mas foi um respiro muito breve, uma vez que depois da negativa, agora sai uma outra decisão determinando a notificação por e-mail, o que acabou forçando e destravando o andamento desse processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Débora e Yuri.